As pessoas dizem que é impossível obedecer a Deus, é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Eu vou obedecer. Eu vou obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Quando penso não vou conseguir, dá vontade de parar e desistir. Obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Em tudo que fala, Ele nunca falha. Posso confiar. Em meio à tempestade, comigo Ele estará. Eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel. Sim, Ele é fiel, pois Ele é fiel. Sim, Ele é fiel e cumpre o que diz. Amém. Estamos diante de um texto onde um servo do Senhor foi desobediente à voz de Deus. Deus falou com Jonas. Deus chamou Jonas para uma missão. E algo interessante que a ordem foi imperativa. O Senhor disse a Jonas: vai agora. Ele não perguntou a Jonas se Jonas queria ir. Ele não perguntou a Jonas se era desejo do seu coração. Ele simplesmente disse: vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela. O Senhor conhecia o povo de Nínive. O Senhor sabia que o povo de Nínive não era um povo bom. E Ele mesmo disse isso a Jonas, porque a sua maldade subiu
até mim. Deus tinha conhecimento de quem era o povo de Nínive. Ali não tinha argumento para Jonas. Cabia a ele tão somente obedecer. E nesta noite nós queremos falar à igreja sobre o preço da desobediência. E existe uma desobediência velada. Aquela desobediência que você já decidiu no seu coração que não vai obedecer, mas você também não contesta. Você não se contraria no momento da ordem. Você fica em silêncio. E às vezes você até mesmo deixa a entender que você vai ser obediente. Isso tem acontecido com muitos servos do Senhor. Para não dizer que tem acontecido com todos nós. Quando nos deparamos com a palavra de Deus, e como a letra da música que o irmão Reinaldo acabou de cantar, parece difícil, parece impossível. E quando nós lemos a Bíblia e nos deparamos com alguns textos, a gente diz, olha, isso aqui eu não vou cumprir. A gente não diz claramente. A gente simplesmente sai pela tangente. A gente simplesmente deixa de fazer. Mas nós sabemos o que precisamos fazer. Nós sabemos qual é a atitude que precisamos ter. E quando nós, então, começamos com essa desobediência velada, as consequências vão alcançar a nossa vida. Há um preço a ser pago. E às vezes o preço é tão complicado, tão difícil, tão dolorido, tão sofrido. Às vezes é uma amargura terrível que temos que carregar na nossa jornada de vida, mas fruto da nossa desobediência, e acabamos pagando um preço. Isso acontece em casa também. Quando nós não ouvimos a voz de papai e mamãe. Quando queremos agir de acordo com o nosso coração. E geralmente a gente acha que sabe de tudo, não é isso? A gente imagina que a nossa decisão é sempre a melhor. Estamos enganados. Coração de mãe e pai não se engana. Dificilmente se engana. Por mais que a gente fique contrariado em algum momento, por mais que a gente não aceite, por mais que não seja aquilo que nós queremos para nós, precisamos obedecer. Jonas desobedeceu a voz do Senhor. Vá agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor na direção de Tarsis. Descendo para Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem, embarcou nele a fim de ir para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Algo interessante, irmãos, eu retardei. Hoje eu tenho 52 anos. Fui consagrado em 2013. Mas hoje era para me ter mais de 20 anos de ministério. Se eu tivesse obedecido na primeira vez. Eu me lembro que a segunda igreja batista em Búzios ainda não era nem igreja, era congregação.
Pastor Altair ainda era pastor da primeira igreja batista em Búzios. E teve um culto na congregação da Rasa, hoje segunda igreja. Eu dirigi o culto. Se eu não me engano, o pastor Jânio Cozendei pregou. Acho que foi pastor de Reinaldo, não sei. Foi, né? Na terceira de Cabo Frio. E quando passei a porta, ele apertou minha mão firme. E ele disse, olha, o irmão tem chamado para o ministério. Eu já sabia, mas eu desconversei. E comecei a fazer isso, duas coisas que eu fiz na vida. A primeira é que eu não queria servir as Forças Armadas. Aí descobri que se fosse na Marinha e tivesse algum defeito no dente, a pessoa não era aprovada. Aí eu tinha uma falhazinha no dente aqui, eu falei, olha, eu não vou consertar isso de jeito nenhum. Aí no dia que fui me apresentar lá na Marinha, para fazer os exames, entrei naquela fila, tal, falei, ó, estou tranquilo, que eu estou liberado, imaginando isso na minha cabeça, e de repente o sargento lá me chama e diz, olha, só resolve isso aqui que tu fica. Eu falei, se eu não resolver, já não fica. Eu falei, então eu não quero ficar. Aí me livrei. Fiquei feliz na minha primeira investida. Na segunda eu não queria ser pastor, não queria o ministério pastoral. E quando alguém conversava comigo, eu dizia, olha, eu não tenho o segundo grau. E eu não queria terminar o segundo grau, porque era a desculpa perfeita que eu tinha para não aceitar o chamado de Deus para o ministério pastoral, porque para entrar no seminário deveria ter o segundo grau. E eu sempre fiquei com isso comigo. Não vou estudar, não vou terminar, que eu não quero ir. Mas chega o tempo que não dá mais para fugir, para dizer não. Só que a gente acaba pagando alguns preços. Por nossas decisões, por caminhos que decidimos seguir, diferentes daquele que Deus nos mandou seguir. E a gente acaba conceituando errado. Jonas fez assim. Ele decidiu então fugir da presença do Senhor. Ele sequer argumentou com o Senhor, dizendo, olha, Senhor, eu não quero ir, esse povo é mau, como o Senhor disse. E o Senhor iria falar com ele. Mas ele simplesmente saiu pela tangente. Ele embarcou agora nessa embarcação que ia para Tarsis, tentando fugir da presença do Senhor, queridos, mas fugir da presença de Deus jamais conseguiremos. Aonde quer que estejamos, o Senhor vai nos ver. Diz o texto então, no verso 4, que o Senhor enviou um forte vento sobre o mar. Caiu uma tempestade violenta, de modo que o navio que estava a ponto de se despedaçar. A desobediência de Jonas não trouxe consequências terríveis, não apenas para ele, mas trouxe também para aqueles que estavam no navio com ele. Ah, queridos, estar junto de pessoas desobedientes, estar junto de pessoas que não ouvem a voz de Deus, que andam segundo ao seu próprio coração, pode trazer consequências terríveis também para nossas vidas. E aqui fica então uma dica, né? Ontem nós tivemos celebração de casamento aqui na igreja. Muito cuidado com o jugo desigual. Ah, pastor, mas eu gostei, eu estou amando, eu estou apaixonado, eu estou apaixonada. Cuidado com o jugo desigual. Conviver, andar junto com pessoas que são desobedientes ao Senhor pode trazer sérias consequências para a sua vida.
pode te trazer sofrimento, pode trazer amargura para o seu coração. Muito cuidado com isso. Aqueles homens que estavam agora na embarcação, juntamente com Jonas, começaram a ficar em crise, pois o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros tiveram tanto medo que cada um clamou ao seu Deus. Atiraram a carga do navio no mar para deixá-lo mais leve. Olha que coisa interessante. Estar perto de pessoas desobedientes também trazem prejuízos. Aqueles homens jogaram fora, jogaram no mar agora, coisas que eles precisariam para aquela viagem. Mas precisaram jogar fora para tornar a embarcação mais leve. Não é bom estar perto de pessoas desobedientes. As consequências são terríveis, trazem prejuízos. E quantas vezes, queridos, nós estamos tendo prejuízos em nossas vidas por acompanharmos pessoas desobedientes ao Senhor, pessoas que não ouvem a voz do Senhor, pessoas que andam segundo o seu próprio caminho, que consideram de acordo com o seu próprio coração. E algo interessante que a gente vai tendo prejuízo, a gente vai tendo dificuldade, a gente vai sofrer. E em muitas ocasiões eles estão igual Jonas, tranquilo. Não estão nem aí. Está vendo todo mundo sofrendo e sabe que ele é a causa do sofrimento. Está vendo todo mundo agora aflito, ansioso. E ele está lá na dele. Diz o texto, querido, que Jonas havia descido ao porão do navio. E tendo se deitado, dormia profundamente. Ele está lá na tranquilidade dele, enquanto os outros estão sofrendo. Já viu aquela pessoa que talvez você se relacione com ela, talvez um amigo, um familiar, um conhecido, ele te traz o problema, te deixa você aflito, preocupado, e ele está lá, ó, descansando, ó, resolva aí. Parece que não é com ele a questão, assim, era Jonas. Mas o capitão da embarcação, ele se dirigiu até Jonas e disse-lhe: que fazes tu dormindo? Está todo mundo aqui em crise, está todo mundo aflito e você está dormindo. Tem gente que precisa ser acordada. Tem gente que precisa levar uma sacudida. E foi isso que o capitão da embarcação fez com Jonas. O que fazes tu dormindo? Levanta-te, clama a teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não morramos. Jonas estava despreocupado. Todo mundo buscando solução, cada um clamando ao seu próprio Deus, e Jonas simplesmente dormia. Meu irmão querido e amado, precisamos despertar aqueles que são desobedientes ao Senhor e estão dormindo. E quanta gente está dormindo nos cultos, né? Dia após dia, o Senhor manda mensagem de despertamento. O Senhor fala conosco, a gente está dormindo, né? Não estou nem aí, não é comigo. É para o outro, é para o outro irmão. Vou continuar dormindo. É necessário uma sacudida. E eu creio que o Espírito Santo de Deus vai dar uma sacudida nessa noite, naquele que está desobedecendo ao Senhor e está dormindo, está desatento, está distante,
enquanto a igreja clama, enquanto a igreja busca, enquanto a igreja adora, ele dorme. Precisa ser despertado pelo Espírito Santo de Deus. E eu creio que o Espírito Santo de Deus vai despertá-lo nessa noite. O capitão disse: talvez assim o seu Deus se lembre de nós, para que não morramos. E cada um dizia ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que sabermos quem é o culpado por essa tragédia que nos sobreveio. Então lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Irmãos, não é difícil de identificar quem dorme. Não é difícil de identificar quem é desobediente. Aquele que não está nem aí para a voz do Senhor. Não é algo difícil. É só a igreja ter discernimento espiritual. É só a igreja buscar a presença do Senhor. É só a igreja orar. É só a igreja clamar ao Pai. E foi através do clamor daqueles homens da busca que eles chegaram até aquele que dormia e não assumia a sua responsabilidade, que não chamava para si, dizendo: olha, eu que sou errado, sou eu que sou desobediente. Então eles disseram a Jonas: declara-nos agora, por culpa de quem nos sobreveio esta tragédia. Que ocupação é tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Ali haviam pessoas que não eram servas do Senhor. E algo interessante, que quem estava na desobediência era aquele que era servo do Senhor. Inversão dos valores. O servo do Senhor sendo despertado por aquele que não servia a Deus. Até o ímpio consegue identificar quando um servo de Deus não está andando na presença do Senhor. Quando o servo de Deus está em desobediência. E agora Jonas é questionado. Declara-nos agora, por culpa de quem nos sobreveio esta tragédia? Que ocupação é tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? E ele então lhes respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra seca. Olha só, irmão. Um adorador do Senhor. Alguém do povo escolhido por Deus, andando em desobediência e agora trazendo transtornos para aquelas pessoas que estavam na embarcação. Meu irmão, querido e amado, você que é servo do Senhor, não leve transtorno para a vida de outros. Leve bênção. Seja canal de bênção. Mas para que você seja canal de bênção, é necessário que você seja obediente à voz do Senhor. Jonas não era obediente. Jonas carregava um rancor, um ódio, uma raiva terrível dos ninivitas. E segundo o coração de Jonas, aquele povo não merecia salvação. Mas afinal de contas, Jonas merecia? Nós merecemos salvação? Não podemos esquecer que a salvação é fruto da graça de Jesus. Nós também não merecemos salvação. Ai de nós, se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor. Nós já teríamos sido consumados da face da terra.
Foi a graça que nos alcançou. Esse presente que Deus nos dá, e nós também não merecíamos receber. Então os homens ficaram com muito medo e disseram: que é isso que fizeste? Os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor, pois lhes havia contado. Ainda lhe perguntaram: que te faremos para que o mar se acalme? Pois o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Ele respondeu: pegai-me e lançai-me ao mar, e ele se aquietará, pois sei que esta grande tempestade vos sobreveio por minha causa. Mas olha que coisa linda, irmãos, a atitude daqueles homens, mesmo diante daquilo que Jonas agora havia falado para eles. A primeira decisão deles não foi atirar Jonas no mar. Não. Olha que inversão de valores, mais uma vez. Se Jonas, que era servo, que era adorador do Senhor, um hebreu, estava dormindo e não estava preocupado com aquilo que estava acontecendo com o navio, agora aqueles homens que não conheciam o Senhor, mesmo diante daquilo que Jonas havia dito, para lançá-lo no mar, eles, antes de lançar Jonas no mar, tentaram ainda remar a embarcação. Eles tentaram uma solução diferente daquilo que Jonas havia falado. Eles estavam preocupados com a vida daquele homem desobediente. Diz o texto: entretanto os homens se esforçavam com os remos para voltar à terra, mas não conseguiam, porque o mar ficava cada vez mais violento. A Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos de quem? Do Deus vivo, do Senhor. Não seja desobediente. Os homens tentaram uma outra solução, mas o Senhor não permitiu. Havia um preço que Jonas precisava pagar. Ele deveria pagar o preço por sua desobediência. E quantos de nós, irmãos, temos pagado esse preço devido à nossa desobediência? Quantos hoje diriam: olha, se eu pudesse fazer diferente, eu não faria isso de novo. A minha decisão seria outra. O caminho que eu iria seguir seria outro. Como eu sofri, como foi doloroso. O mar ficava mais violento. Por isso clamaram ao Senhor e disseram: nós te rogamos, ó Senhor, que não morramos por causa da vida deste homem, e que não nos culpe pelo sangue inocente, porque tu fizeste o que te agrada, ó Senhor. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e o mar cessou a sua fúria. Olha que coisa interessante. Os homens então temeram ao Senhor. Com grande temor, então, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos ao Senhor. Aqueles que eram incrédulos, aqueles que não conheciam o Senhor, agora passaram a conhecer o poder de Deus. Eles tremeram, mas fizeram voto ao Senhor. Em outras versões, de uma maneira mais clara, vai dizer que eles decidiram no seu coração
a adorar esse Deus, que Jonas foi desobediente, a servir esse Deus que Jonas foi desobediente. Então o Senhor preparou um grande peixe para que engolisse Jonas, e ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Eu fico imaginando Jonas dentro do ventre do peixe. Eu fico imaginando quanta gente neste tempo, neste momento, neste dia, estão dentro do ventre de um grande peixe, sofrendo, amargurado, desejando sair, mas pagando um preço árduo devido à desobediência. Você alguma vez na sua trajetória de vida também foi engolido por um grande peixe para que você parasse, para que você também padecesse um pouquinho, para que você sofresse um pouquinho, mas para que você fosse tratado por Deus, para que você não desobedecesse mais ao Senhor. Tem muita gente presa neste tempo. Jonas ficou 3 dias e 3 noites. Tem gente há semanas, há meses, há anos, sofrendo, padecendo, por ser desobediente. Mas algo interessante, irmãos, que mesmo dentro do peixe, o Senhor nos dá a oportunidade de clamarmos ao santo nome do Senhor Jesus. De falarmos para o Senhor: Senhor, eu me arrependo. Eu quero mudar a minha vida. Eu quero um recomeço. Eu reconheço o quanto eu fui desobediente ao Senhor, mas agora eu não quero ser de novo. Me dar uma nova oportunidade. Você tem desobedecido ao Senhor? Ah, pastor, eu tenho sido desobediente. A gente é muito desobediente. A gente é desobediente com a nossa saúde, com a nossa própria vida. Quantos de nós sofremos às vezes e passamos por duras consequências a nível de saúde, por ser desobediente ao Senhor? Sabemos o que precisamos fazer e não fazemos. E fazemos tudo o contrário, tudo o inverso. Precisamos obedecer. Obedecer a Deus é sempre o melhor. Mesmo que a gente pense que é difícil. Mesmo que a gente imagine que seja complicado. Mesmo quando a gente abre a palavra de Deus e aquele texto mexe conosco, pois nós sabemos que ainda não estamos vivendo daquele jeito, daquela maneira. Mas precisamos entender que mesmo assim devemos ser obedientes ao Senhor. Ah, como eu preciso obedecer ao Senhor. E eu creio que você também, em alguma questão na sua vida, você precisa ser mais obediente ao Senhor. Feche teus olhos. Fale com Deus nesse momento. Pergunte ao Senhor: Senhor, o que o Senhor tem falado comigo, que eu não tenho lhe obedecido? Quantas vezes, Senhor, eu tenho deixado de fazer aquilo que o Senhor tem mandado eu fazer? Quantas vezes, Senhor, eu tenho andado de acordo com o meu coração, de acordo com aquilo que eu tenho conceituado? Senhor, quebranta meu coração, me faça mais humilde, que eu peça perdão, que eu seja regenerado pelo Senhor.
Me dê uma nova chance de decidir de novo, para que agora eu possa seguir pelo caminho que o Senhor quer. Eu me arrependo. Eu já sofri tanto. Eu carrego no meu corpo as marcas desse meu erro, dessa minha teimosia, dessa minha maneira, desse meu jeito de achar que eu estou sempre certo. Senhor, tira essa vaidade de mim. Me faça ouvir a tua voz agora. Me faça entender o teu querer. Nós vamos estar cantando. E eu quero lhe desafiar após cantarmos a sair do seu lugar e vir aqui à frente e se colocar não diante do pastor, não diante da igreja, mas se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, trate meu coração, minha vida. Me dê uma nova chance. Eu quero mudança. Vamos louvar o Senhor. Uma missa de louvor para estar cantando juntos. Ia cantar uma canção, mas acho que depois dessas últimas palavras que o pastor colocou aqui, acho que mais apropriado cantarmos. Eu quero voltar ao primeiro amor, tá? Se tiver aí.
nesse momento. Irmã Bruna pode se aproximar mais, irmão Anthony também. Jonas se identificou como hebreu e adorador do Senhor. Mas ele era desobediente. Não sei conforme o irmão orou, o que o irmão colocou diante do Senhor, mas Deus nos conhece como ninguém. E eu lhe pergunto, não tem nada aí em você de teimosia com Deus? Você tem ouvido a Ele 100%? Em tudo que Ele te manda fazer? Naquilo que você ler na palavra de Deus? Não há nada que você tem dito ali, olha, é grande demais isso para mim. É difícil. Manda perdoar? Mas isso aqui eu não perdoo. Deus manda amar? Mas essa pessoa aqui eu não consigo amar. É você e Deus. Vamos falar com o Senhor. Pai querido, eu lhe peço perdão por quantas vezes eu tenho desobedecido ao Senhor. Por quantas vezes, Pai, eu deixo de fazer aquilo que eu deveria fazer. E isso me constrange. Isso me incomoda. Mas nessa noite, ó Deus, juntamente com os teus filhos que estão aqui na frente, queremos pedir ao Senhor, Senhor, esquadrinha os nossos corações. Nos dê, ó Deus, a cada dia a direção certa a ser seguida. E nos molde de tal maneira para que sejamos obedientes ao Senhor em tudo que o Senhor nos falar, mesmo que aos nossos olhos pareça difícil, pareça impossível, que o Senhor nos dê a condição para assim fazermos. Seja com tua igreja, Senhor. Continue a nos despertar. Se porventura alguém ainda dormindo, descansando, enquanto o mar está agitado e o navio está prestes a se quebrar, que teu Espírito Santo, Senhor, dê uma sacudida, Pai, na vida, para que sejam despertados pelo Senhor, para viverem de acordo com o teu querer, para vivermos, ó Deus, de acordo com a tua vontade. Nos leve em paz para os nossos lares. Nos prepara, Deus, durante essa semana de desafios, para que sejamos, ó Deus, usados pelo Senhor. Guarde a tua igreja. Abençoe a cada família, a cada um que aqui está, aqueles que não puderam estar conosco nesta noite, mas que também sejam tocados pelo teu Espírito Santo. É a oração que lhe fazemos, Senhor. E agora, que o teu grande amor, ó Deus Pai, que a graça salvadora do teu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Deus Espírito Santo seja com teu povo que aqui se reuniu e com o seu povo espalhado por toda a face da terra. E o povo de Deus diz, em nome de Jesus, amém, Senhor. Que Deus nos abençoe. Após o pós-lúdio, declaramos o culto encerrado aqui no templo, mas que cada um de nós continue adorando ao Senhor por onde quer que formos andar durante esta semana.